Salve moçada da terceira série, turmas 3A, 3B e 3C. Aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto moçada? E agora a gente vai estar dando início no nosso segundo bimestre, certo? Agora já nesse mês de agosto, né? Iniciando o segundo bimestre, depois das férias. E nós vamos iniciar o segundo bimestre exatamente aqui na página 59 do livro de vocês, com o assunto que é a diferença de potencial, certo, pessoal? Diferença de potencial, certo? Aí primeiro vamos ter que entender o que é voltagem. Ele fala aqui, ó: suponha um objeto eletrizado criando um campo elétrico no espaço à sua volta, certo? Tanto aqui tem um objeto eletrizado, como a gente já viu anteriormente, né? No primeiro bimestre ainda, ao redor de um objeto eletrizado se cria um campo elétrico. Considere dois pontos A e B, está aqui o ponto A e bem aqui o ponto B, nesse campo elétrico, como mostra a figura. Então está aqui ó, o objeto eletrizado, aqui o ponto A e aqui o ponto B. Se colocarmos uma carga de prova positiva Q, uma carga de prova positiva, uma carga pequena, né, em A no ponto A, atuará sobre ela uma força elétrica F, que é certo, de repulsão devido ao campo que deslocará a carga de A para B. Então, olha, se eu coloco uma carga positiva, nessa carga pequenina aqui, positiva, perto desse ponto A, próximo a esse corpo eletrizado aqui que está gerando o campo, como ele é positivo e a carga de prova também é positiva, ele vai empurrar ela, né? Vamos se repelir. Então, ele vai empurrar ela de onde? Do A para onde? Para o B. E vai ter acontecido o quê? Uma força elétrica que foi aplicada sobre a carga de prova e fez com que ela se deslocasse do ponto A para o ponto B. Né? Aí, nesse deslocamento, a força elétrica estará realizando um trabalho. Né? Se a força levou do ponto A até o ponto B, a gente diz que essa força F aqui realizou um trabalho, que vamos designar por tal AB, né? Trabalho de A para B, trabalho para levar a carga de A para B. Tal, essa letra grega aqui é o T, né? Tal AB. Em outras palavras, o trabalho TAB, né? De A para B, representa uma certa quantidade de energia que a força elétrica F transfere para a carga Q em seu deslocamento de A para B. Né? Quando a gente desloca, quando a gente calcula esse trabalho, a gente está calculando uma quantidade de energia que a força transferiu para a carga para ela se deslocar do A para B. Uma grandeza muito importante no estudo dos fenômenos elétricos está relacionada com esse trabalho. Essa grandeza é denominada diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, o trabalho que se realiza aqui está relacionado com quem? Com a diferença de potencial entre os pontos A e B, certo? Sendo representado por VA, potencial de A, menos o potencial de B. Menos é o de diferença, a diferença de potencial entre A e B. E definida pela seguinte relação, certo? A diferença de potencial de A para B é igual ao trabalho realizado pela força para levar de A para B, dividido pela carga de prova. Certo? A diferença de potencial VA menos VB é igual ao trabalho realizado de A para B, dividido pela carga de prova. A diferença de potencial, que também é chamada de DDP, também é denominada voltagem ou tensão. Então, quando a gente chama de diferença de potencial, é a mesma coisa que voltagem ou tensão, certo? Na física, certo? No estudo da eletricidade. Entre dois pontos, podendo ser representada por VAB. Então, a diferença de potencial entre A e B, a gente pode colocar só VAB, ou simplesmente por V. Certo? Assim, quando se diz que a voltagem de A a B entre dois pontos é muito grande, alta voltagem, significa que o campo elétrico realiza um grande trabalho sobre uma dada carga que se desloca entre esses pontos. Certo? Então, quando falar que tem alta voltagem, quer dizer que o trabalho do campo é grande. Certo? Ou seja, a carga recebe do campo grande quantidade de energia em seu deslocamento. Certo? Entre os terminais de uma bateria, por exemplo, temos DDP de 12 volts, enquanto a tomada de uma residência tem uma DDP de 110 a 220 volts, certo? Então dá para ver que numa bateria o potencial é menor, já numa tomada daquela que tu tem na tua casa pode ser 110 ou 220, depende da instalação que tem na tua casa, certo? Já é uma voltagem um pouco maior.
Observe que como o trabalho de AB e que a diferença de potencial AB é também uma grandeza escalar, certo? Ela não depende de, ela não tem direção nesse sentido, ela é só um escalar. Da equação VAB igual ao trabalho de AB dividido pela carga, podemos afirmar que no sistema internacional a unidade de medida da voltagem é 1 Joule por Coulomb, porque o trabalho é dado em Joule, a carga é dada em Coulomb, então Joule por Coulomb. Essa unidade é denominada de Volt, certo? Então, 1 Joule por Coulomb a gente chama de Volt, que é a unidade de medida de diferença de potencial ou voltagem. Então, na tua casa, você tem uma tomada de 110 volts, 220 volts, é o potencial que tem naquela tomada, certo? 1 volt ou só 1 V. Em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, que desenvolveu a primeira pilha. Então, como ele foi o cara que estudou, né, a voltagem e criou a primeira pilha, ele recebe o nome dele, a unidade de volt, de voltagem, que é o volt, certo? Portanto, 1 volt é igual a 1 joule dividido por 1 coulomb, certo? É a unidade de potencial. Quando for calcular potencial, é dado em joule. Aí aqui tem o resumo, é bom vocês copiarem essa parte laranja aqui, certo, pessoal? Sempre tiver essa parte laranja, é bom vocês copiarem. Quando um campo elétrico realiza um trabalho, TAB, né, sobre uma carga de prova positiva Q, e se desloca de um ponto A para um ponto B, a diferença de potencial ou voltagem, né, diferença de potencial ou voltagem, VAB, entre esses pontos é obtida dividindo-se o trabalho realizado pelo valor da carga que foi deslocada, isto é, voltagem de AB é igual ao trabalho dividido pela carga. Essa é a primeira fórmula aqui para a gente calcular a voltagem. Voltagem é trabalho de AB dividido pela carga. E ele é dado em quê? É dado em volts, certo, pessoal? Em homenagem ao Alexandre Volta. Beleza? Então copia essa parte laranja aí. Voltagem é a mesma coisa que diferença de potencial. Beleza? Aí, olha. Comentários importantes aqui que a gente vai fazer agora na página 60. O conceito de voltagem está muito relacionado com a nossa vida diária. Você já deve ter ouvido falar, né? Por exemplo, que nas residências existem tomadas elétricas de 110 volts e de 220 volts. Assim sendo, 110 volts é a mesma coisa que o quê? 110 joules por coulomb. Se um aparelho elétrico for ligado nessa tomada, como aqui na figura, né? Que é essa tomada aqui de 110, né? Essa parte de cima é 110. Cada carga de um coulomb que se deslocar de um terminal para outro, ou seja, de A para B, receberá 110 joules de energia do campo elétrico existente na tomada. A carga, por sua vez, transfere ao aparelho essa energia que recebeu do campo elétrico. Então, quando tu coloca na tomada, as cargas que estão ali vão receber o que? Energia desse campo elétrico da tomada. E essa energia vai ser transferida para onde? Para o aparelho que você está ligando, seja um aparelho de som, seja a tua televisão. Ele vai fazer funcionar o teu aparelho. Então, por que funciona o aparelho elétrico? Porque ele recebe energia do campo elétrico que está instalado na tua tomada lá, certo? Se a tomada for de 220 volts, podemos concluir que cada um coulomb receberá 220 joules de energia ao se deslocar de um terminal para outro. Do mesmo modo, quando dizemos que a bateria de um automóvel apresenta uma voltagem de 12 volts, teremos uma energia de 12 joules transferida para cada um coulomb que se desloca de um polo para outro dessa bateria. Então, aqui a gente tem uma tomada, né? Uma tomada dupla, né? 110 volts em cima aqui e 220 embaixo. E aqui uma bateria de carro, né? Que a gente é muito usada. Sem a bateria o carro não funciona, né? Ele que alimenta a energia para o carro funcionar, para a parte elétrica do carro funcionar. Beleza, pessoal? 12 volts. Sentido do movimento de uma carga no campo elétrico, né? No do potencial. Vamos lá para a parte laranja, que é o que interessa vocês copiarem. Uma carga positiva abandonada em um campo elétrico tende a se deslocar de pontos onde o potencial é maior para pontos onde ele é menor, certo? Então a carga positiva sempre vai do potencial maior para o potencial menor quando ela é abandonada no campo elétrico. Uma carga negativa tenderá a se mover em sentido contrário, isto é,
de pontos onde o potencial é menor para pontos onde ele é maior, certo? Então, a carga positiva vai do potencial maior para o menor e a carga negativa vai do menor para o maior, certo, moçada? Então é bom prestar atenção nisso aí e copiar essa parte laranja, como eu já falei aqui, na página 60, certo? Copia essa parte aí também. Carga positiva vai do maior para o menor e carga negativa vai do menor para o maior. Aí vem um exemplo aqui, vamos começar a resolver aqui, ó. Letra A. Suponha que a figura 3.1, né, aquela que a gente viu lá em cima, uma carga de 2 vezes 10 a menos 7 coulombs se desloca de A para B e que o trabalho realizado sobre ela pela força elétrica sobre ela fosse de 5 trabalho de AB 5 vezes 10 a menos 3 joules. Qual seria a diferença de potencial VAB entre A e B? A gente já viu, olha, que potencial é trabalho dividido pela carga. Se o trabalho foi 5 vezes 10 a menos 3, então coloca aqui 5 vezes 10 a menos 3. E a carga é 2 vezes 10 a menos 7, então a gente coloca aqui a carga, 2 vezes 10 a menos 7. Aí tu divide só os números. 5 dividido por 2 dá exatamente quanto, pessoal? 2,5, né? 5 dividido por 2 é 2,5. E agora, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 7. É uma divisão de potência de mesma base. Tu repete a base, que é o 10, e subtrai os expoentes, certo? Menos 3 menos 7 fica menos 3 mais 7. E menos 3 mais 7 é 7 menos 3, que dá quanto? 4. Então fica 2,5 vezes 10 a quarta volts. Está aqui a resposta. O que é voltagem? Voltagem é dada em volts. Não pode esquecer de colocar o V aqui de volts. Então a diferença de potencial entre esses dois pontos seria de 2,5 vezes 10 a quarta volts. Dividindo aqui o trabalho pela carga. Beleza, pessoal? Bem simples. Bacana? Não pode esquecer, né, que trabalho é dado em volts, que é a mesma coisa que um joule por coulomb. Letra B. Se uma carga positiva de 6 vezes 10 a menos 6 coulombs for abandonada no ponto A da figura, naquela lá, figura 3.1, qual será o trabalho que a força elétrica realizará sobre essa carga ao deslocá-la de A para B? Ora, se voltagem é trabalho sobre carga, se eu quero achar o trabalho, essa carga que está aqui embaixo, dividindo, ela vai para o outro lado como? Multiplicando. Então, a gente descobre que o trabalho é igual a carga vezes a voltagem, a diferença de potencial. Então, daqui dessa forma, eu passo essa carga que está dividindo para o outro lado multiplicando e eu calculo que o trabalho é igual a carga vezes a voltagem. Então, trabalho vai ser carga vezes voltagem. Qual é a carga agora? A carga é 6 vezes 10 a menos 6. Então, está aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 6, certo? E qual é a voltagem? A gente já achou, 2,5 vezes 10 a quarta. Vou colocar isso aqui no quadro, certo, pessoal? Para a gente facilitar aí para nós aí. Então, quem vai ser o trabalho? O trabalho de AB vai ser 6 vezes 10 a menos 6, que é a carga. 6 vezes 10 a menos 6, vezes o potencial, que é 2,5 vezes 10 a quarta. Aí multiplicando 6 vezes 2,5, 6 vezes 2,5 vai dar exatamente quanto, pessoal? 6 vezes 2,5 vai dar exatamente quanto? Exatamente, olha lá. Vamos fazer a conta aqui. 2,5 vezes 6. Vezes 6, certo? Aí, 5 vezes 6 dá 30. Vai 3. 2 vezes 6, 12 e 3, 15. Então dá 15, né, pessoal? 15 vezes 10. Aí, ó, menos 10 a menos 6 vezes 10 a menos vezes 10 a quarta. Repete a base, que é o 10, e aí faz aqui, ó. O menos 6 mais 4, que fica menos 2. Certo? Aí, como é 10 a menos 2, eu posso andar duas casas para a esquerda. Então, eu fico com trabalho igual a 0,15. O que esse é trabalho? Joules, né, pessoal? 0,15 joules, que é a resposta que está aqui, ó.
0,15 joules. Beleza, moçada? E aí, considere uma carga negativa deslocando-se sobre a ação da força elétrica de B para C. O trabalho realizado por essa força sobre a carga será positivo ou negativo? Aí, nesse caso, o trabalho vai ser o quê? Será a força vai estar sendo de atração e o trabalho vai estar sendo na mesma direção da força. Então vai ser um trabalho o quê? Positivo, certo, pessoal? Porque a carga vai ser atraída se ela for negativa, ela vai estar vindo para a esquerda, ela vai estar indo de B para A. E a força vai também estar empurrando ela de B para A. Então a força e o trabalho vão estar no mesmo sentido, então o trabalho vai ser o quê? Positivo, beleza? Então essa aí era a resposta do exemplo, está resolvida aí na página 61. E aí tu vai fazer o seguinte, tu vai copiar na mesma página 61 as atividades aí, 1, 2 e 3, para a gente estar resolvendo na próxima aula. Valeu por hoje, moçada, fiquem com Deus, não esqueça de deixar o nome e turma no comentário aí no vídeo para mostrar que tu assistiu. Fiquem com Deus, até a próxima, um abraço, moçada.